noite, meu nome é Priscila e, primeiramente, eu queria agradecer a oportunidade de estar fazendo uma apresentação aqui no VMUG, a minha primeira apresentação, perto aqui, junto aqui dessa galera de peso, né? E vamos lá. Hoje eu sou analista de suporte na IT1 Informática, onde eu trabalho com projetos voltados para soluções VMwares. E qual que foi a minha ideia quando a Ju veio perguntar, Priscila, você quer conversar com a gente de algum assunto? A minha ideia foi trazer para vocês qual o caminho que eu, inicialmente lá, como analista de infraestrutura, né, minha carreira sempre foi VMware, então sempre ali mexendo com data center, e aí aumentando ali para outras soluções, ou seja, sem um background de programação, né, como que eu segui para construir ali uma skill de automação, um pensamento de programação que depois me ajudou em diversas áreas, né? E hoje me ajuda em diversas áreas, não só com soluções VMware. Então, a minha ideia é mostrar o meu caminho aqui, eu espero que ele ajude alguém na mesma situação que eu estava para começar a iniciar nesse mundo de automatização. Beleza? Ok, então, quando a gente pensa em automação, a minha cabeça ela vai direto para essa imagem, que é o quê? É uma esteira, uma fábrica com vários pontos onde uma atividade é realizada. Então, geralmente, uma atividade repetitiva. E o que as fábricas fizeram, né? Elas substituíram o processo manual por uma máquina, por um robô, enfim, por um processo automatizado. Então, a primeira noção que a gente precisa ter é perceber a tarefa repetitiva, que pode ser automatizada. Então, por exemplo, eu estou ali no meu trabalho do dia a dia, eu precisei dar 5 cliques para chegar em um resultado final. Poxa, se eu precisar chegar a esse resultado 10 vezes, vão ser 50 cliques que eu vou ter que dar. Então, já é um forte indício de que pode ser automatizado, né? Que temos ali uma oportunidade de automação. Então, beleza. Identifiquei a tarefa que eu preciso realizar várias e várias vezes, que eu preciso automatizar, que eu quero automatizar, que ferramenta eu possuo? Bom, eu já tenho spoiler no título da apresentação, né? Mas no meu caso, a ferramenta que me iniciou nesse mundo de automação foi o Realize Orchestrator, que faz parte aí que é uma solução da VMware. Por que eu comecei por ele, né? Porque ele nos ajuda a visualizar o que está acontecendo, quais os passos que estão sendo realizados. O que eu quero dizer com isso? Quando eu penso em automação, e claro, em programação, a gente lembra logo de um terminal colorido, se a gente vai deixar lá tudo bonitinho, onde a gente vai o quê? Vai encher lá a xícara de café, encher a xícara de café, pega ali a mochilinha com a lógica de programação, senta e programa, né? Para o programador, talvez seja assim, mas para a gente, para mim, que era de infraestrutura, não era tão direto assim, não era tão simples assim. Aí que entrou o pulo do gato com o Orchestrator. Claro que o Orchestrator, a gente ainda tem um código, né? Não tem como a gente fugir 100% disso aqui nesse cenário que eu estou montando. Mas a construção da lógica de automação, ela ocorre em cima de um canvas, onde a gente arrasta alguns elementos e a gente consegue ir montando de forma visual a nossa esteira, a nossa lógica de programação. E, então, qual que é o meu objetivo aqui com essa apresentação? É a gente tentar sair daqui entendendo como funcionam alguns componentes do Orchestrator, que eu considero os principais para a gente começar a compreender a ferramenta, e depois expandi-la de uma forma orgânica, né? Começar a utilizar as outras opções que tem na ferramenta. Então, cada tracinho que está aqui, a gente vai preenchendo durante a apresentação, beleza? No final vai ter um teste valendo ponto. Brincadeira, não vai ter não. Talvez tenha, não sei. Vamos lá, então. Primeiro passo é workflow. Vamos começar, então, por esse elemento. O workflow, ou fluxo de trabalho, em português, ele é um componente que, de primeira vista, ele vai ter uma entrada, ok? Essa entrada, ela vai passar por uma caixa preta e nós vamos ter a saída, que vai ser um resultado final. Só que aqui,
nós vamos entender exatamente o que acontece dentro dessa caixa preta. A gente vai entender que quando a gente vê no final a automação feita, a gente vai saber que por trás foi feito todo um trabalho para que funcionasse do jeito esperado. Aí quando alguém falar para a gente, né, eu adoro ouvir isso, é só automatizar. Nós já vamos entender, a gente já vai estar esperto ali para o que significa esse só automatizar. Beleza? Vamos começar aqui com um exemplo simples, para a gente seguir a lógica, tá? Então, eu vou ter um valor de entrada no meu workflow, que vai ser o número 2. E o meu resultado final, eu quero que seja o número 24, beleza? Vamos começar aqui com números. Dentro do workflow, a gente tem 3 tipos de parâmetros. Os parâmetros de entrada, que são os inputs, o que vai guardar o valor de entrada, né, vai ser o input do usuário, o parâmetro de saída, que é chamado de output, e os parâmetros globais, chamadas de variáveis. Essas variáveis, elas são globais porque elas vão guardar valores que eu vou utilizar durante toda a minha esteira de automação, beleza? Esses parâmetros, eles estão guardando variáveis, e as variáveis sempre têm um tipo. Então, pode, por exemplo, eu posso ter uma variável do tipo string, do tipo número, do tipo booleano. Aqui são só alguns exemplos, tá? De tipos que a gente consegue colocar ali no Orchestrator. Ok, eu tenho aqui minhas variáveis, e cadê aquele meu canvas que eu vou poder arrastar meus componentes para montar a minha lógica? Aqui no Workflow, ele é chamado de esquema, e, como eu já disse, é onde a gente vai colocar, onde nós vamos arrastar um ou mais componentes para montar a nossa esteira. Ok? Então, vamos criar o nosso primeiro workflow, que se chama Soma 22. Lembra, eu entrei com 2 e eu quero 24 de saída. Então, a primeira ação que eu vou fazer é criar o meu parâmetro de entrada. Para isso, eu preciso dar um nome para a minha variável e um tipo. Então, número inicial do tipo número. Eu crio o meu parâmetro de saída, chamado número final, do tipo número também. E eu crio um parâmetro global, chamado soma, aonde eu vou manter o resultado da minha soma durante toda a minha esteira. Ok, agora eu preciso dos meus componentes do esquema. O componente que eu vou utilizar aqui é chamado de scriptable task, que, como o nome meio que já diz, é um pedaço de código com uma tarefa, que vai realizar uma tarefa. No nosso caso aqui, que tarefa que esse código vai fazer? Ele vai somar 2, beleza? Ele está somando 2 no nosso valor inicial. E eu vou utilizar outro scriptable task para poder somar 20. E aí a gente tem 22. Aí você deve estar pensando, poxa, Priscila, soma logo 22, né? Já vai chegar lá no resultado final. Calma que foi de propósito, tá? Todo componente que a gente joga aqui no esquema, ele pode também ter parâmetros de entrada e parâmetros de saída. E como que a gente faz os parâmetros se conversarem? Né? Porque a gente tem ali os parâmetros do workflow e os parâmetros dentro dos nossos componentes. Nós vamos ter que associá-los. Então, o parâmetro de entrada do meu workflow, eu vou associar ao parâmetro de entrada do meu primeiro componente do esquema. Ele vai somar 2 e vai precisar guardar esse valor. Por que eu não mapeio, e vai precisar guardar esse valor, aí. Por que eu não mapeio direto para o input do meu próximo elemento? Porque a gente vê lá no Orchestrator, as variáveis do tipo output, a gente não consegue entregar diretamente para o input de outro elemento, ok? Então, eu guardo ali na nossa variável global, na nossa variável de soma. Essa variável global, ali ele somou, beleza? Eu entrei com 2, ele somou 2, a gente tem o número 4, e essa variável global que eu vou mapear como entrada do meu segundo componente. Então, ele já vai receber a soma, ok? Que o meu primeiro componente fez, e já vai fazer a sua ação, que é somar 20. E no final, feito isso, a gente mapeia o output do último componente com o output do workflow, e nós temos o nosso resultado final de 24. Então, lá na nossa figura inicial do workflow, nós já sabemos dizer
o que está acontecendo dentro da caixinha preta. Nós temos os parâmetros globais de entrada e saída, nós temos os parâmetros de entrada, saída e globais, nós temos os dois componentes criados no nosso esquema, componentes esses que também possuem inputs e outputs, e nós mapeamos todos os parâmetros de forma que a esteira seguiu a lógica esperada, né? A gente somou 2, guardou 4, somou 20, chegou ali no resultado final 24. Então, o que é aquela caixinha preta? É esse workflow aqui. Legal? E se eu quiser somar 44? Eu posso simplesmente aumentar o meu número de componentes no meu esquema, ok? Então, eu mapeio, jogo lá mais script.tasks, vou juntando eles aqui e mapeio todas as variáveis. E aí eu vou ter, né, esse workflow com vários componentes. Ou eu posso usar o meu workflow soma 22 duas vezes. Ele já não está pronto, né? A gente já não deixou ele certinho. Por que eu não reutilizo ele? Vamos lá. Eu tenho aqui o meu workflow soma 44 e eu vou adicionar no meu esquema, no meu Canvas, um componente que também é um workflow. Lembra? Quando eu adiciono componentes no meu esquema, eles também têm o seu input e o seu output, tá? Mas lembra que o meu workflow soma 22, ele já tinha um input configurado, aquele nosso número inicial? O que acontece? No momento em que a gente adiciona um workflow dentro do Canvas, o Orchestrator vai verificar que ele tem inputs e outputs configurados e vai perguntar se você quer criá-los no seu novo workflow. Então, se eu responder sim, automaticamente serão criados os inputs número inicial e número final, e eles serão mapeados com os parâmetros do meu workflow. Legal, né? Ali só não... O 24 ali não devia estar ali ainda. Mas ele cria as minhas variáveis de entrada e saída automaticamente e mapeia eles. Legal. Mas a gente quer somar 44, né? Então, eu adiciono novamente o workflow de soma 22. Quando eu faço isso... Cadê ele? Aqui. Quando eu faço isso, lembra? Ele é o mesmo workflow que eu já adicionei. O Orchestrator vai ver, opa, ele tem inputs e vai me perguntar de novo se eu quero criar meus inputs e outputs. Desculpa, ele não vai me perguntar, porque o Orchestrator ele já vai ver que essas variáveis, com esse nome e esse tipo, igualzinho, eles já existem. Então, ele automaticamente vai mapear os inputs e outputs a essas variáveis que já existem. Só que aqui já não ficou tão legal, né? Se eu uso o input de entrada como entrada dos dois componentes, eu vou sempre ter a soma 24. E não é 24 que a gente quer aqui, né? É 46. Eu não estou guardando o resultado de um componente passando para o outro. Então, eu preciso criar aqui, nesse workflow, a variável global, chamada soma. Uai, mas eu não tinha... Cadê ela? Aqui. Mas eu não tinha essa variável global no meu workflow? Eu tinha, mas o Orchestrator, ele não repassa variáveis globais, tá? Quando a gente utiliza os workflows como um componente no esquema. Ele só vai repassar ou promover, que é a palavra que aparece, inputs e outputs. Então, aqui a gente ajustou. Criada a nossa variável global, a gente ajusta os mapeamentos. Vamos ajustando os mapeamentos. Quando eu faço isso... Lembra, ele é o mesmo workflow... Opa, ajusta. Prontinho. Agora que os outputs e inputs estão mapeados corretamente, ele vai conseguir fazer a soma certinho. Vai passar o número inicial pelo primeiro elemento do workflow, ele soma 22, guarda esse valor na variável global, nosso 24. Esse 24 a gente entrega para o input do próximo workflow, que é o mesmo. Ele soma 22 e no final a gente tem ali o nosso resultado final, 46. Beleza? E se eu quiser somar 46? Aí, sim, eu vou ter que ver tudo aquilo lá de novo? Não, gente, calma, eu simplifiquei aqui um pouquinho. No nosso workflow soma 66, a gente pode também reutilizar o nosso workflow soma 22.
que por trás a gente sabe que tem 2 scriptable tasks, um lá que está somando 2, outro que está somando 20, e podemos adicionar na nossa esteira o workflow que soma 44, que a gente acabou de criar. E a gente sabe que ele também é feito, né, ele reutiliza os 2 workflows de soma 22, que por trás a gente sabe que está ali utilizando os 2 scriptable tasks. Tá, e qual que é a lição que eu quero passar aqui, que eu estou tentando passar aqui? Que à medida que a gente vai construindo os nossos workflows, a gente consegue reaproveitá-los dentro de outros. E assim a gente vai construindo uma biblioteca de workflows. Legal, né? E seria legal se a gente tivesse parte dessa biblioteca já feita para a gente? Adivinha? O Orchestrator tem uma biblioteca. Ele já tem na sua base de dados vários workflows padrões prontos para a gente utilizar. Então, a gente tem workflows que mexem com PowerShell, aplicação de fila, REST API, e-mail, Microsoft, enfim, várias bibliotecas. Então, qual que é a ideia aqui? A gente entender como funciona ali os mapeamentos entre input, output, variáveis dentro dos componentes, componentes que a gente joga no esquema, nos ajuda a entender esses workflows que já estão prontos. Então, eu precisaria me preocupar inicialmente em como que eu mando e-mail, qual que é o código em JavaScript para mandar e-mail? Não, eu só preciso entender o workflow da biblioteca de e-mail que faz isso. No caso aqui, eu abri a folderzinha, né, com todos os workflows que tem ali relacionados a e-mail, e a gente vai dar uma olhadinha em como que funciona esse aqui. Mandar uma notificação para uma lista de e-mails. Vamos ver como que ele funciona? Tá, vamos lá. Mesma telinha. Então, esse workflow, ele é composto por uma scriptable task, que tem lá o código em JavaScript para mandar o e-mail, e nós temos vários parâmetros de entrada que precisam ser preenchidos para, no final, termos um e-mail enviado. Percebam que a gente não tem um output, por assim dizer, né? Nem sempre a gente precisa ter uma saída no workflow. Às vezes a saída desse workflow é só uma ação de enviar e-mail. Então, eu vou ter, com esses inputs que eu tenho aqui, eu vou ter que preencher, né? Digitar lá, eu sou usuário. O SMTP host, que é uma variável do tipo string, o título do e-mail, o corpo do e-mail, os destinatários, qual que é a porta, os destinatários ali, vejam, ele é um array de string, ou seja, eu posso colocar mais de um endereço de e-mail, né? Só que aqui, ficar preenchendo aqui toda hora, foge da nossa ideia, todas essas informações, né, foge um pouco aí da nossa ideia de automação. Então, se as configurações do servidor vão ser sempre as mesmas, a gente pode jogar esses parâmetros para variáveis globais. Opa! E jogando ali para as variáveis globais, a gente deixa seus valores fixos. Então, ali eu configuro quem é meu CMTP, minha porta, se eu vou ou não usar SSL, o título, tudo que eu quero que seja fixo. Eu coloco ali essas variáveis na minha variável global e deixo no input só o que eu quero que o usuário digite. E o que ele vai digitar? O destinatário, né, qual que é o e-mail, e o corpo do e-mail. Aqui, então, qual que é o próximo passo? É mapear, certo? A gente mapeia, então, os inputs dos workflows e as variáveis todas no meu scriptable task. E assim que eu rodar o meu workflow, eu vou ter o meu e-mail lá na minha caixa de entrada. Eu não, né? Qual usuário que a gente colocou ali? O rol admin. Beleza, então a gente está pegando o embalo aqui de como que funciona o workflow, né? Como é que funciona esses mapeamentos. Se eu quiser criar um workflow soma 44 e notifica o resultado. Vamos lá, vamos utilizar os workflows que já estão prontos, que a gente já fez. Adiciono no meu esquema o meu workflow soma 44. Automaticamente, o Orchestrator vai me perguntar se eu quero promover os inputs dele para o meu novo workflow. Eu digo que sim, pode promover e pode mapear. Maravilha. Vou adicionar agora do meu workflow aquele workflow que envia e-mail, que acabamos de criar. O Orchestrator vai novamente me perguntar se eu quero promover os inputs para esse workflow. Eu digo novamente que sim. Mas espera aí. Vamos lá. Lembrando aqui,
as nossas variáveis globais, elas não aparecem aqui, ficam guardadinhas lá no nosso workflow. Aqui, esse workflow notifica, ele tinha duas entradas, não tinha? O corpo de e-mail e o meu endereço de IP. Endereço de IP, ó, onde eu tô. O meu endereço de e-mail. E aqui eu promovi só o meu endereço de e-mail. Porque o meu conteúdo de e-mail, eu quero que seja uma variável global. Por quê? Porque quem vai preencher esse valor é o meu workflow de soma, e não o usuário. Então, ela vai entrar aqui como uma variável global, beleza? Quando o orchestrator pergunta se a gente quer promover essas entradas, a gente pode escolher se a gente quer que ela vire um input, ou seja, uma variável que o usuário vai preencher, ou se ele vai virar uma variable, uma variável global, que vai ser preenchida aí durante o workflow. Beleza, mas vamos ajeitar aqui agora esse mapeamento? Vamos mapear o output do meu workflow soma com o conteúdo de e-mail, beleza? Opa, não. Por que o Orchestrator não vai deixar eu fazer esse mapeamento aqui? Lembra que meu workflow de soma só tinha variáveis do tipo número, tanto de entrada como de saída? O que eu tentei fazer aqui? Eu estou tentando guardar uma variável do tipo número e uma variável do tipo string. Ele não vai deixar. Então, que componente que está faltando aqui no nosso workflow? Primeiro, uma variável global do tipo número, para guardar o resultado da nossa soma, e um script para converter a nossa variável do tipo número para uma do tipo string. Beleza? Então, ficaria assim. A gente adiciona o scriptable task e mapeia agora a saída do primeiro workflow na variável de soma. Essa soma vai ser a entrada do nosso script conversor, e a saída dele vai ser o nosso valor agora transformado em string. Então, output na nossa variável global, ele que vai ser a entrada do nosso script. A saída do nosso script vai trazer o nosso conteúdo ali agora em formato de string. Beleza? E agora sim, a gente consegue entregar essa entrada para o workflow que vai enviar o e-mail, que vai fazer a notificação lá para o nosso admin, para o nosso usuário. Beleza? Vamos ver como é que a gente está? Sabemos já, então, o que é um workflow e quais são os seus parâmetros, né, de entrada, o input, saída, output e os globais. Sabemos que o workflow, a gente tem um esquema onde a gente consegue adicionar componentes como scriptable tasks, que são os scripts com códigos, e os próprios workflows podem ser reutilizados para construir novos workflows. Vimos também que o Orchestrator vem já com uma boa biblioteca de workflows prontas, na qual a gente pode usar, alterar e usar a contento, né? Qualquer workflow que tiver ali. Mas eu cheguei até aqui e não falei de automatizar ambiente VMware, né? Outros ambientes, falei só de número. Aonde que entra aqui a automação de outros produtos? A dica já está escrita aí, né? O Orchestrator, ele possui plugins que se integram com algumas soluções, com algumas diversas soluções, né? Então, de forma nativa, a gente consegue integrar, por exemplo, esses são os que já vêm com o Orchestrator, com AD, a gente consegue criar host SOAP, a gente consegue interagir, por exemplo, com SQL, com REST API, criar um host SSH, criar um host PowerShell e o nosso querido vCenter. E o que muda? O que muda aqui no que a gente viu até agora ao utilizar plugins? Bom, antes a gente tinha esses tipos de variáveis, que eram string, secure string, número, propriedades, booleano. E agora, com o plugin do vCenter, nós temos variáveis referentes ao objeto do vCenter. Então, eu tenho ali um objeto, uma variável do tipo host, do tipo data store, do tipo resource pool, tem diversos objetos do vCenter, porque a gente vai focar aqui um pouquinho mais no objeto do tipo máquina virtual. Legal, como que funcionam esses objetos? Vamos lá. Pri, eu tenho uma pergunta, e aí eu acho que você vai até explicar. Mas assim, ó, de uma pessoa leiga que conhece de VMware, mas nunca usou o Orchestrator na vida. Manda.
consumindo a API, assim, eu imagino que é consumindo a API do vCenter, aí você me corrige se eu estou errado. Não, eu consigo fazer várias coisas, tipo assim, eu não sei por quê, mas eu quero tirar snapshot de todas as VMs que eu tenho no vCenter. Com o Orchestrator eu conseguiria fazer isso? Consegue fazer? Ah, tá. Inclusive, Snapshot é um dos exemplos que eu trouxe aqui. Ah, então tá bom, ótimo, perfeito. Porque aí fica mais claro, né, também, né? Isso, mas Então tá bom. consegue sim, tá? Vamos lá, a gente já chega nele. Vamos criar, então, a nossa variável com o nome VMObject, tá? E ele é do tipo máquina virtual. Quando a gente trabalha com esses objetos, a gente precisa saber que eles possuem propriedades e métodos que nos ajudam a lidar e interagir com esses objetos. Exemplos de propriedades desse tipo de variável, máquina virtual, nós conseguimos, por exemplo, pegar qual que é o hostname dessa máquina, qual que é o endereço IP, quais que são as anotações, lá no vCenter tem aquele annotations, né? O que está escrito lá? Aqui são só alguns exemplos, tá, pessoal? Tem diversas propriedades que a gente consegue pegar. Nós temos níveis de propriedades também. Então, dentro da propriedade, eu tenho a propriedade guest. Dentro dela, eu consigo pegar qual que é a família de SO, se é Linux, se é Windows, qual que é o nome do meu sistema operacional, se eu estou ali lidando com Red Hat 7, com Windows Server, qual que é o estado da máquina virtual, se ela está ligada ou desligada. Então, eu tenho acesso a diversas informações sobre essa máquina virtual, quando eu estou lidando com o objeto máquina virtual. Trazendo para vocês aqui um exemplo de como eu pego essas informações do meu objeto, aqui eu tenho um snippetzinho em JavaScript, onde eu só estou logando as propriedades desse objeto máquina virtual. Então, eu peguei meu objeto e eu estou acessando as propriedades. Objeto.guest.guestFamily é o caminho da propriedade. Então, aqui eu consigo pegar essas variáveis e quando eu olho na minha console do Orchestrator, ele vai trazer para mim que a minha máquina é um Linux, é um Photon OS, ela está rodando, qual que é o hostname, qual que é o endereço IP. Então, a gente tem acesso a diversas informações aqui da máquina virtual. Legal. E os métodos? Os métodos são as ações que eu consigo realizar nesse objeto. Eu tenho métodos, por exemplo, que eu preciso só chamar, e não preciso de mais nenhuma informação. Por exemplo, o rebootGuest é um método que eu consigo utilizar nesse objeto, e eu não preciso passar nenhuma informação para ele só vai lá e vai reiniciar a minha máquina virtual. Eu tenho métodos que eu preciso de alguma informação. Por exemplo, o método de renomear uma máquina virtual. Ou se eu vou renomear a máquina virtual, eu preciso dar para ela o novo nome dessa máquina. Então, esse é um método que precisa de uma informação. E assim por diante. Para tirar um snapshot, a gente precisa do quê? Vamos lembrar lá no vCenter, eu preciso do nome desse snapshot, da descrição e de duas informações, se eu quero fazer o quiz e se eu quero fazer o snapshot da memória, se eu quero aguardar a memória. Então, no meu método de criar snapshot, eu preciso passar esses 4 parâmetros para ele poder conseguir tirar o snapshot da minha máquina virtual. Beleza? Como seria o snippetzinho aqui do snapshot? Eu utilizo o método do meu objeto máquina virtual, então eu tenho ali a minha máquina virtual, eu chamo o método createSnapshotTask e eu passo as minhas informações. Eu quero tirar um snapshot com o nome vmug, a descrição vai ser vmug snapshot e eu não quero fazer quiz nem fazer a memória. E aí eu vou lá no vCenter, eu vou ter o resultado, que vai ser um snapshot na minha máquina virtual. Legal. Vamos voltar agora para a nossa prancheta e ver o que muda? Olha ela aí. Workflow tira snapshot. Gente, não muda muita coisa, tá? Agora que a gente está... Agora estamos trabalhando com objetos do plugin, além dos tipos de variáveis que a gente já estava acostumado, string, os padrões. Agora a gente tem novos objetos. Então, o workflow para tirar um snapshot, nós vamos ter o nosso scriptable task, beleza? Nós vimos que para tirar o snapshot, a gente precisa da máquina virtual, do objeto da máquina virtual, não a máquina virtual, do objeto máquina virtual. Então, a gente coloca ele como input. Opa, beleza, olha ali o meu input, objeto máquina virtual. E para tirar o snapshot, nós precisamos das 4 informações, nome e descrição. Eu vou criar elas aqui no input, eu quero que o meu usuário preencha nome e descrição,
Mas os valores de memória e quizzing, eu vou deixar fixo nas variáveis globais, como falso. A gente mapeia os recursos e temos aqui no nosso resultado, o que acontece lá no vCenter quando a gente tira um snapshot de uma máquina virtual? É criada uma task, correto? Lá na parte de tasks, a gente consegue acompanhar esse snapshot sendo realizado. Aqui vai acontecer a mesma coisa. A saída do nosso workflow, ele vai trazer essa task, que vai ser iniciada lá no vCenter. Então, essa task, ela é representada aqui como uma variável de saída do tipo task, vCenter task. Vamos voltar aqui para o nosso dashboard? Então, a gente passou aqui por quase todos os componentes e acrescentamos aqui os plugins e mostramos como que a gente consegue interagir ali em partes com esse objeto do vCenter. Falta 2 tracinhos, certo? Que são iguais. Esses 2 pontos, eles são o quê? Eles são as actions. Então, aqui, nos nossos exemplos, nós vimos alguns workflows que eram compostos apenas por uma scriptable task, tá? Então, a gente tinha o nosso input de entrada, passava por um script que realizava ali uma ação, a sua ação, e entregava para a gente o resultado final. Esses workflows que realizam, né, que pegam uma entrada, faz uma ação e entrega uma saída, eles podem ser transformados em um componente chamado action. Opa, é um componente? É um componente que eu posso colocar no meu Canvas, então ele também segue as mesmas regras que a gente viu para os outros componentes. Eles também vão ter entradas e saídas, tá? A action, ela é uma forma da gente reutilizar scriptable tasks, da mesma forma que a gente reutiliza, por exemplo, os workflows. E da mesma forma que a gente tem bibliotecas para os workflows, nós temos bibliotecas para essas actions no Orchestrator. Então, alguns exemplos de actions prontas que podemos utilizar no ambiente voltado mais para VMware são a troca de memória RAM, troca de CPU, a gente consegue customizar uma máquina virtual, clonar, e puxando aqui para o nosso exemplo do snapshot, a gente consegue tirar o snapshot, remover. Então, essas actions, elas já existem ali dentro, né? Enfim, como o nome diz, é uma biblioteca com várias actions para a gente explorar. E só para a gente concluir o pensamento, muda alguma coisa quando a gente utiliza actions? Bota lá para a prancheta, não muda. A gente vai checar o nosso novo workflow que tira snapshot e notifica por e-mail, beleza? Que o snapshot foi tirado. Vamos adicionar no nosso esquema a nossa ação, que vai tirar o snapshot. Vai funcionar igual todos os outros elementos. O Orchestrator vai perguntar, vai promover as entradas dele, como as entradas do nosso workflow. A gente pode escolher, como eu falei, se essas entradas serão inputs ou variáveis. Eu coloquei ali para o usuário escolher só a máquina virtual. Todo o resto, todas as outras informações vão ser fixas ali na minha variável global, nas minhas variáveis globais. Beleza? E aí os valores já vão estar mapeados. Adicionamos agora o nosso workflow de notificar e o mesmo processo de mapeamento vai acontecer. E vamos ter no final o nosso snapshot tirado no vCenter e um e-mail notificando para a gente. Tem alguma dúvida? Ou posso seguir? Pode seguir. Eu adorei o nome, VMUG. Obrigado pela homenagem. Snapshot do VMUG. Adorei. Snapshot do VMUG, exatamente. Adorei. Pessoal, se alguém tiver uma dúvida, fiquem e não se sintam tímidos. A Pri está aqui, aproveitem esse poço de conhecimento em Realize que é essa menina, tá? Então fiquem à vontade. Mas eu acredito que você está explicando muito bem, porque até o momento estamos ok. Ai, que bom. Qualquer coisa é só me interromper aqui. Beleza. Beleza. Até agora, a gente só viu o caminho feliz, né, da nossa esteira. Mas e se acontecer algum erro no script, né? Se um erro ali na hora de tirar o snapshot? Cada elemento do nosso canvas, ele tem 2 opções de caminho. O caminho feliz, que é o que vocês estão vendo aí, perdão. E o caminho do erro. O caminho do erro, a gente consegue também... Cadê o caminho do erro? O caminho do erro, a gente consegue também chamar outros componentes para fazer essa tratativa. Então, aqui, digamos que eu tentei tirar o snapshot da minha VM e ela precisava consolidar o disco, não fez o quiz, deu algum erro e falhou. Eu sigo o caminho do erro, aonde eu vou fazer o quê? Aqui, no caso, eu estou só alterando a minha variável global,
com o conteúdo do e-mail, que dizia que era sucesso, eu altero ele para falha, para me notificar por e-mail que ocorreu uma falha. E se der o erro no workflow de notificar e-mail? Bom, aí não dá para chamar um workflow de notificar o e-mail que o notificador de e-mail falhou, né? Teria que achar outra forma de notificar. Mas aqui no caso eu estou com o meu scriptable task, que vai logar para mim na console o erro que aconteceu. Beleza? Então a gente consegue fazer essa parte de tratativa de erros também dentro do nosso workflow. Ok, a nossa esteira ela já está ficando um pouquinho mais completa, já vimos aqui alguns componentes, como que eles interagem, os caminhos felizes e os caminhos de erro, tudo isso para mostrar para vocês, para chegar no exemplo que eu queria chegar, de como que seria o dia a dia de montar um workflow, tendo conhecimento desses componentes e dessas bibliotecas que nós temos disponíveis, tá? Vamos lá! Eu quero agora fazer meu workflow, que vai tirar um snapshot antes de criar um arquivo dentro de uma máquina virtual. Aqui eu fui bem específica em Linux para poder caber aqui no meu slide. Ok, então meu objetivo é tirar um snapshot da máquina virtual antes de eu criar um arquivo. E aqui eu estou falando criar arquivo, mas a gente vai ver que pode ser qualquer script, né? Eu quero rodar um script dentro dessa minha máquina, antes eu quero rodar um snapshot. Então, vamos lá. Eu vou lá na minha biblioteca, meu Workflow Library, e procuro workflows prontos. A primeira ação que eu quero faltou uma informação para vocês. Quando a gente tem um objeto do tipo máquina virtual, a gente tem que ir em toda a árvore, então a gente vai lá no data center, vai no cluster, vai no folder, e aí encontra a máquina virtual e aí você seleciona ela. Uma trabalheira, né, para poder fazer isso. Eu quero só digitar o nome da minha máquina virtual e o workflow, e alguém vai atrás desse objeto para mim. Eu quero só entrar com uma string. E eu tenho, nesse caminho de folder aqui, um workflow que faz justamente isso. Beleza? Então, de entrada, eu vou ter o que ele chama de critério, que é uma string, onde ele vai buscar a minha máquina virtual, e de saída, ele vai me trazer uma lista de máquinas virtuais que batem esse critério. Então, se eu pus um prefixo ali, VM, todas as máquinas virtuais que começaram com VM, ele vai trazer para mim essa lista. Ou eu posso colocar exatamente o nome da minha máquina virtual. Ele vai trazer uma lista com uma máquina virtual. Beleza? Então, aqui, esse meu workflow de entrada, ele vai ter uma variável com o nome critério, do tipo string, e de saída ele vai ter esse array, essa lista de objetos de máquina virtual. Beleza? E a gente precisa também tirar o snapshot. Nesse caminho aqui, nesse workflow, a gente também tem já tinha, né, o workflow preparado para criar snapshot, aonde ele vai ter de entrada o objeto da máquina virtual e a saída ele vai ter a task. Isso aí a gente já viu como é que funciona. E aqueles 4 informações, a gente ajustou o nosso workflow, lembra? A gente vai ajustar ele para não aparecer aqui como uma entrada. E por fim, como que eu vou criar o meu arquivo, né? No caso, aqui dentro da minha máquina Linux. Na biblioteca eu também possuo uma pasta muito linda chamada SSH, um workflow que vai rodar um comando SSH no meu Linux, na minha máquina virtual. Esse workflow, a gente vai ajustar ele também, tá? Para que as entradas dele sejam somente, para que a entrada dele seja somente endereço IP. Então, eu vou entregar o endereço IP, ele vai entrar, fazer uma conexão SSH nessa máquina e rodar o comando para a gente. Beleza? Vamos dar uma olhadinha antes aqui, só para entender, para dar uma olhada nesses workflows. Então, vamos checar rapidinho. Lembra, a gente não precisa necessariamente aqui saber como que está fazendo isso, né? O que ele está fazendo por trás para me trazer essa máquina virtual. Essa é uma das mágicas do Orchestrator. Você entra ali no mundo de automação sem necessariamente precisar entender o que está acontecendo. A gente precisa entender
o macro. Depois a gente vai entrando no micro, vai lendo os códigos para poder entender direitinho. Esse workflow, ele possui um scriptable task, que vai checar a conexão com o vCenter e vai procurar pela VM com o nome. No caso aqui, a nossa VM é a VM SaltStack, que a gente vai procurar. O Duboc gostou dessa parte. Gostou? A parte do SaltStack ele adora. Ele ficou Pois felizão aqui. SaltStack foi a minha cobaia aqui, né, desses exemplos. E beleza, chegou a conexão com o vCenter, procura a maquininha do SaltStack, e para cada VM que ele encontrar com esse nome ou prefixo, ele vai guardar na lista. No nosso caso aqui, eu já vou dizer, só tem uma máquina com esse nome, beleza? Nosso outro workflow, olhando ele rapidinho, o de snapshot, ele vai ter duas ações, duas actions no seu esquema, que é aquela nossa action, que tira o snapshot, e uma segunda action que vai ficar de olho na task do vCenter, e vai seguir somente quando a task finalizar. Isso aqui, essa ação, ela impede o quê? Que no meio do snapshot eu já passe para outra etapa da minha esteira. Então, opa, não, espera o snapshot acabar, né? Vai que é uma máquina ali com 300 GB de disco, espera acabar. Acabou, você libera aqui para passar. Então, entrada é a minha máquina virtual e a saída, a volta, e a saída é o snapshot feito. Próximo. Snapshot finalizado. Vamos para o nosso workflow de rodar SSH. Como a gente viu, a gente ajustou esse workflow, gente, ele tem várias variáveis, tá? De entrada, a gente ajustou ele para elas serem variáveis globais fixas, e aqui eu tenho só meu endereço IP. Vamos dar uma olhadinha nos componentes. O nosso workflow ele é composto basicamente por scriptable tasks, ou seja, códigos em JavaScript, né, que vão abrir a conexão SSH, pega o endereço IP de entrada, roda o comando, avalia se esse comando aqui foi com sucesso. Então, com esse elemento aqui de decisão. Esse elemento de decisão, ele é um JavaScript também, que vai ver, como não teve saída zero, opa, ele foi realizado com sucesso, então segue o caminho feliz. O comando teve uma saída, qualquer outro número que não seja zero, ou seja, ele deu algum erro, então ele segue o caminho de erro. Esses dois caminhos, eles vão convergir em um script que vai ou não finalizar o nosso workflow com sucesso ou falha. Beleza? Qual o comando que ele vai tentar rodar? Eu botei ali, ele está na variável global, mas está ali. Ele vai tentar criar um arquivo na pasta temporário chamado vmod.txt. Beleza? E como que fica o nosso workflow completo? Olha lá. Chega daquele bando de seta, né? Vamos aqui uma visão mais em cima. Nós temos o nosso usuário, que vai rodar o workflow e vai passar de entrada o nome da máquina virtual. No caso, SaltStack. E vamos entrar na nossa caixa preta, aonde, opa, não é mais uma caixa preta para a gente, né? A gente sabe que lá nesse workflow a gente tem um esquema onde a gente arrastou os componentes, a gente arrastou o workflow de lista, oh meu Deus, volta. A gente arrastou 4 componentes. O workflow para resgatar a lista de máquinas virtuais que batem ali com o critério passado pelo usuário, um script para ler esse objeto, ele vai ler esse objeto, ele vai pegar o quê? O endereço IP, que o nosso workflow de SSH vai utilizar, beleza? Um workflow para tirar o snapshot dessa máquina virtual e o outro para rodar o comando SSH. De parâmetros de entrada, cadê o nosso parâmetro de entrada? Aqui. Nós temos só o critério, a entrada do usuário, que o usuário vai digitar, e de variáveis globais, a gente tem ali o objeto, máquina virtual, que vai ser consumido pelo nosso script, o IP, que a gente vai ter que guardar ele numa variável global para o nosso próximo componente consumir, o comando utilizado, enfim, todas as variáveis aqui mapeadas, os inputs mapeados, os componentes arrastados aqui para dentro do nosso workflow, para no final a gente ter o snapshot tirado, com o nome certinho ali que a gente colocou nas variáveis globais, e lá dentro da máquina virtual, o nosso arquivo criado. Beleza? E vamos testar? Então, pessoal, eu testei, tentar abrir aqui o laboratório com vocês, mas eu não tive muito sucesso na minha conexão por muito tempo lá com o Orchestrator, mas
A VMware ela tem essa plataforma que chama o Hands-on Lab, que tem diversos laboratórios de diversas soluções. Eu confesso que eu abro um laboratório lá todo dia para eu testar uma funcionalidade, para eu quebrar alguma coisa e ver o que acontece. Todo dia eu acesso lá. E todos os testes, todos os workflows que eu fiz aqui foram em cima desse laboratório que está aparecendo aí, Getting Started with Virtualized Orchestrator, e eu gravei o passo a passo de como é que faz todos eles. Tá nesse link aqui. Tá nesse link aqui. Então, ele é um vídeo grande, tá? De 1 hora e pouquinho. Eu não acelerei nenhum passo, justamente para quem quiser acessar o laboratório e ir acompanhando, consegue acompanhar. Então, todos os workflows, os de soma lá, somando o número 22, e até esse aqui final em que a gente chega nesse workflow mais complexo, né? Um pouquinho mais complexo, tem todos os passos lá, para vocês poderem acompanhar de uma forma melhor. Muito legal, Pri. Pessoal, eu coloquei um link do Hands-on Labs total da VMware, tem todos ali, caso vocês queiram testar outro também. Acho que é legal vocês darem uma olhada e salvar esse link para futura referência. E, Pri, depois, no final, né, quando acabar, se você puder colocar o seu linkzinho no seu canal, é do seu canal, né? Eu tive um pequeno contratempo com o meu canal. Ah, meu Deus. Não, mas tudo bem, não tem problema. Mas o Wesley já colou ali, olha que legal. Eu tive a manha de digitar. Ah, o Wesley, um amor. Aí, mas é o meu canal, assim. O outro então tudo bem. É o canal número 2 da Pri, agora oficial. Então, pessoal, isso aí. Se inscrevam, deixa a notificação, que a Pri também, acredito que vai continuar postando coisas. Por favor, então, sim. Fiquem ligados que essa menina coloca muito conteúdo. Então, aproveitem esse conteúdo também. Pode continuar. Beleza. E lá, se vocês tiverem dúvidas, vocês podem comentar lá também no vídeo e a gente vai seguindo, tá? Não tem problema. E eu recomendo fortemente testar esse laboratório, porque uma coisa a gente vê e outra coisa é quando a gente senta lá para tentar fazer automação, né? É o famoso pensar clicando. Eu só consigo pensar clicando, então tive que clicar, pensar várias vezes ali, fazer várias vezes essas automações para poder entrar o conceito em mim. E assim, pessoal, esses exemplos é uma forma da gente começar a utilizar, a pensar em automação, mas aqui a gente parou em criando o arquivo dentro de uma máquina virtual, mas quando você pega a biblioteca, as opções que você tem ali, tem os plugins nativos, mas tem outros plugins que a gente consegue interagir, por exemplo, com Jenkins, com Ansible, com outras ferramentas de automação que abrem as portas para a gente, né? E eu gosto de falar assim, o Orchestrator não é necessariamente a melhor ferramenta para fazer alguns tipos de automação que a gente faz, mas a gente saber trabalhar com ela, quando a gente pega outra ferramenta que está ali fazendo uma orquestração de automação, por trás é a ideia mesma, muda ali alguns nomes, alguns conceitos, mas por trás é programação, né? Segue uma lógica. Então, facilita demais para a gente testar outras ferramentas também. Eu trouxe aqui mais links, eu vou passar para vocês esses links para vocês colarem no chat, eu devia ter passado antes. Alguns links com o datasheet do Orchestrator, né? Então, o Orchestrator a gente tem eles em 2 edições, a versão standard, se eu não me engano, você tem no vCenter, você consegue utilizar já ele, e tem a versão mais completa, mais parruda ali, quando você tem o Virtualized Automation, você consegue utilizar outras linguagens de programação. Então, todos os scripts que eu passei por aqui, se você for ver, eles são em JavaScript. Mas numa edição completa do Orchestrator, você consegue brincar com Python, com PowerShell, com Node, consegue ali fazer uma integração com Git, então tem mais opções. Então, aqui é o datasheet para vocês darem uma olhadinha, o link do Hands-on Lab, e a gente tem no Telegram um grupo para tirar dúvidas de 2 produtos, né, do Automation e do Orchestrator. Eu confesso que eu utilizo muito esse grupo. Os grupos do Telegram, eles são, eu digo que é a nossa base de conhecimento, né? Não, é a salvação. Eu utilizo muito ele é bem legal, pessoal. A comunidade lá é bem ativa.
Então, se vocês estiverem utilizando o Orchestrate, ali se aventurando em Automation, tiver dúvida, vai lá nesse grupo que a gente consegue ajudar. Além disso, a Priscila está nesse grupo, então vocês podem mandar as dúvidas para ela diretamente. Verdade. Pelo amor a de dona Deus. do grupo, né? A dona do grupo. Eu sou a que pergunta lá, eu fico lá, pelo amor de Deus, me ajudem. Ai, Legal. mas é bem legal, viu, pessoal? E eu queria agradecer Muito bom. pela audiência. Valeu, Pri, brigadão. Foi muito legal. Obrigada.